Retórica e oratória como fundamentos estratégicos na formação de neurolíderes eficazes. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. No contexto de ambientes corporativos marcados por alta complexidade, sobrecarga informacional e decisões em tempo real, a retórica e a oratória assumem centralidade estratégica para o desenvolvimento de neurolíderes, isto é, líderes que articulam princípios da neurociência à gestão de pessoas e de resultados. A compreensão dos processos de atenção, memória, emoção e tomada de decisão, aliada ao domínio refinado da comunicação persuasiva, possibilita a construção de discursos com alto impacto cognitivo e afetivo, capazes de engajar equipes, sustentar mudanças organizacionais e consolidar culturas de aprendizagem contínua. Programas de treinamento e palestras baseados em retórica aplicada, storytelling científico, comunicação não verbal e técnicas de oratória avançada tornam-se decisivos para elevar o nível de influência ética desses profissionais. Ao integrar evidências da neurociência da liderança com práticas contemporâneas de comunicação organizacional e gestão de desempenho, tais iniciativas formativas contribuem para a construção de neurolíderes aptos a conduzir times em cenários incertos, com maior clareza, empatia, foco em resultados e responsabilidade socio-organizacional. Empresas e entidades que investem em formações estruturadas nessas competências ampliam significativamente sua capacidade de inovar, reduzir ruídos de comunicação, fortalecer vínculos de confiança e potencializar o capital humano, transformando a retórica e a oratória em ativos essenciais para a competitividade e a sustentabilidade institucional. Resumo. O presente artigo analisa o papel da retórica e da oratória como competências fundamentais para a formação de neurolíderes eficazes em contextos organizacionais contemporâneos. Parte-se do pressuposto de que a liderança, para além de um conjunto de traços individuais, configura-se como um processo comunicacional complexo, mediado por discursos, narrativas, linguagens verbais e não verbais, que interagem com sistemas cognitivos e emocionais dos sujeitos. Com base em revisão de literatura nacional e internacional, contemplando autores clássicos da retórica, da comunicação e da liderança, bem como estudos recentes em neuroliderança e neurociência aplicada ao trabalho, o estudo busca articular 3 eixos principais: a. Fundamentos históricos e conceituais da retórica e da oratória; b. Interfaces entre comunicação persuasiva, emoções e processos neurais envolvidos na liderança; c. Implicações práticas para programas de desenvolvimento de lideranças em organizações públicas e privadas. Adota-se abordagem qualitativa, de caráter teórico-conceitual, respaldada em análise crítica e comparativa de diferentes correntes. Os resultados indicam que a integração entre princípios retóricos clássicos e evidências neurocientíficas contemporâneas favorece o desenho de estratégias de comunicação mais eficazes, capazes de ampliar engajamento, confiança e cooperação em equipes. Evidencia-se, ainda, que neurolíderes com maior domínio de oratória, escuta ativa e gestão das emoções tendem a produzir ambientes psicologicamente seguros e propícios à inovação. Conclui-se que a formação de neurolíderes eficazes requer políticas sistemáticas de educação corporativa que incluam, de modo estruturado, conteúdos de retórica, oratória e neurociência, em alinhamento com objetivos estratégicos organizacionais e com princípios éticos de uso da influência. Palavras-chave: retórica, oratória, neuroliderança, comunicação organizacional, neurociência da liderança, desenvolvimento de lideranças. Introdução. A liderança, compreendida como processo relacional e comunicacional, ocupa posição central nas discussões sobre desempenho organizacional, inovação e bem-estar no trabalho. Longe de constituir apenas um conjunto de traços inatos, a liderança é mediada por práticas discursivas, simbólicas e interacionais que influenciam percepções, emoções e decisões de indivíduos e grupos. Nesse cenário, a retórica, entendida como arte de construir discursos persuasivos, e a oratória, relacionada ao desempenho verbal e não verbal em situações de fala pública, tornam-se elementos estruturantes para o exercício da influência em contextos de alta complexidade. Desde a antiguidade, Aristóteles já definia a retórica como a capacidade de identificar, em cada caso, os meios de persuasão disponíveis, estabelecendo uma base teórica que permanece relevante para a compreensão da comunicação estratégica na contemporaneidade. Aristóteles, 2005. O surgimento de abordagens como a neuroliderança, que associa achados da neurociência cognitiva à gestão de pessoas, amplia esse debate ao evidenciar que processos de liderança envolvem ativação de circuitos neurais relacionados à atenção, à empatia, à tomada de decisão e à regulação emocional. Roque, 2009, Marinho, 2025.
Estudos recentes indicam que líderes capazes de gerir adequadamente seus estados emocionais e de comunicar-se de forma clara, ética e inspiradora contribuem para a criação de ambientes psicologicamente seguros, nos quais a confiança e a cooperação são fortalecidas. Edmondson, 2019, Goleman, Boyatzis, McKee, 2013. Por consequência, competências de retórica e oratória, quando articuladas a princípios neurocientíficos, podem potencializar o impacto da liderança sobre a motivação, o engajamento e o desempenho de equipes. Rodrigues, 2015, Marinho, 2025. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser formulado nos seguintes termos: de que modo a retórica e a oratória contribuem, de maneira concreta e fundamentada, para a formação de neurolíderes eficazes nas organizações contemporâneas? Como objetivo geral, busca-se analisar as interfaces entre retórica, oratória e neuroliderança, evidenciando seus desdobramentos para a prática de liderança em contextos organizacionais complexos. Como objetivos específicos, pretende-se: a. apresentar fundamentos teóricos clássicos e contemporâneos sobre retórica, oratória e liderança; b. discutir contribuições da neurociência para a compreensão dos processos comunicacionais envolvidos na liderança; c. propor reflexões sobre implicações práticas para programas de desenvolvimento de lideranças. A justificativa deste estudo reside na crescente demanda, por parte de organizações públicas e privadas, por líderes capazes de articular resultados e cuidado com pessoas, gestão de desempenho e saúde mental, inovação e ética. Em cenários marcados por transformações tecnológicas aceleradas, volatilidade de mercados e intensificação do trabalho, a qualidade da comunicação de líderes com suas equipes constitui fator decisivo para a sustentabilidade organizacional. Pesquisas em comunicação organizacional e liderança já apontaram a centralidade da comunicação clara, coerente e dialógica para o sucesso de iniciativas estratégicas. Kunsch, 2015, Marchiori, 2014, Curvelo, 2012. No entanto, a integração sistemática entre retórica, oratória e neurociência da liderança ainda é incipiente, sobretudo em publicações de língua portuguesa. A relevância acadêmica e científica deste artigo concentra-se, portanto, na articulação interdisciplinar entre campos tradicionalmente estudados de forma segmentada: retórica clássica, comunicação organizacional, teorias da liderança e neurociência. Ao confrontar teses clássicas com achados contemporâneos, busca-se oferecer uma síntese crítica que possa subsidiar pesquisas futuras, práticas de formação de lideranças e políticas de educação corporativa. Ao adotar linguagem formal, impessoal e fundamentada, pretende-se contribuir para o debate sobre as competências comunicacionais requeridas de neurolíderes eficazes, enfatizando que a influência exercida por meio da palavra e da presença deve estar ancorada em princípios éticos, responsabilidade social e respeito à dignidade humana. Desenvolvimento. A compreensão do papel da retórica e da oratória na formação de neurolíderes eficazes exige, em primeiro lugar, a retomada de fundamentos clássicos dessas artes. Aristóteles, em sua obra sobre retórica, definiu 3 dimensões essenciais do discurso persuasivo: ethos, pathos e logos. Aristóteles, 2005. O ethos refere-se à credibilidade e ao caráter do orador, o pathos, à mobilização das emoções do auditório, e o logos, à coerência lógica dos argumentos. Essas categorias, embora formuladas na antiguidade, permanecem altamente pertinentes para o estudo da liderança contemporânea, na medida em que o líder é continuamente avaliado por sua integridade, ethos, sua capacidade de conectar-se emocionalmente com a equipe, pathos, e a clareza de suas decisões e justificativas, logos. Cícero, ao tratar da oratória, ressaltou a importância de o orador saber instruir, agradar e comover. Cícero, 2014, elementos que podem ser transpostos para o contexto organizacional. O neurolíder precisa informar com precisão, estabelecer um ambiente comunicacional agradável e, ao mesmo tempo, inspirar e mobilizar pessoas em direção a objetivos compartilhados. Quintiliano, por sua vez, definiu o orador como o homem bom, habilidoso em falar, sublinhando o vínculo entre ética e competência comunicativa. Quintiliano, 2015. Quando essas formulações clássicas são confrontadas com teorias contemporâneas da liderança transformacional e autêntica, observa-se uma convergência em torno da centralidade da confiança, da integridade e do compromisso com o desenvolvimento dos liderados. Bayes, Ridio, 2006, Avolio, Gardner, 2005. No campo da comunicação organizacional, autores brasileiros como Kunsch, 2015, e Marchiori, 2014, destacam que a liderança constitui um dos pontos nodais das redes comunicacionais internas, sendo responsável por interpretar estratégias corporativas, ressignificá-las e traduzi-las em mensagens compreensíveis para diferentes públicos.
A comunicação exercida pelo líder, portanto, não se restringe a transmissões unidirecionais de informações, mas envolve processos dialógicos, escuta ativa, feedback contínuo e gestão de conflitos simbólicos. Curvelo, 2012, Baldissera, 2008. Estudos recentes indicam que ambientes organizacionais marcados por ruídos, contradições discursivas e ausência de coerência entre falas e práticas de lideranças tendem a apresentar maiores níveis de cinismo organizacional e desengajamento. Rego, Souto, 2004, Fleury, Fischer, 2012. Ao incorporar aportes da neurociência, a discussão se aprofunda. Pesquisas sobre neuroliderança sugerem que a forma como o líder se comunica pode ativar, em seus interlocutores, circuitos relacionados à ameaça ou à recompensa social, com impactos diretos sobre motivação, criatividade e cooperação. Roque, 2009, Marinho, 2025. Modelos como o SCARF, sigla em inglês para status, certainty, autonomy, relatedness, fairness, isto é, status, certeza, autonomia, relacionamento e justiça, explicam que percepções de injustiça, imprevisibilidade ou desrespeito ativam respostas de ameaça no cérebro, enquanto experiências de reconhecimento, clareza e pertencimento geram estados de engajamento e abertura. Roque, 2009. Nesse sentido, a oratória de um neurolíder, ao organizar discursos que promovam segurança psicológica, transparência e reconhecimento, atua não apenas em nível simbólico, mas também neurobiológico. Estudos empíricos em neuroliderança, ainda que em desenvolvimento, evidenciam associações entre competências de autoconhecimento, regulação emocional e comunicação empática com melhores indicadores de clima organizacional e desempenho de equipes. Goleman, Boyatzis, McKee, 2013, Boyatzis, Jacques, 2018, Marinho, 2025. Encontram-se, por exemplo, pesquisas que demonstram como a coerência entre discurso e prática de líderes ativa mecanismos de confiança e reciprocidade, enquanto discursos contraditórios geram dissonância cognitiva e desgaste emocional. Tais resultados dialogam com contribuições de autores clássicos da psicologia social, como Cialdini, 2007, que analisou princípios da influência social, e Festinger, 1957, que teorizou sobre dissonância cognitiva. A retórica, ao ser reinterpretada à luz da neurociência, deixa de ser compreendida como mera técnica manipuladora para ser concebida como competência de estruturação de mensagens éticas, claras e alinhadas a objetivos legítimos. O neurolíder eficaz organiza seu discurso de forma a facilitar a compreensão, reduzir ambiguidade, explicitar critérios decisórios e reconhecer emoções presentes no grupo. A oratória, por sua vez, não se limita à eloquência verbal, mas engloba o uso consciente da comunicação não verbal, postura, contato visual, expressões faciais, gestos e entonação, cuja relevância já foi amplamente documentada por estudos sobre comunicação não verbal na liderança. Rodrigues, 2015, Bourgoin, Guerreiro, Floyd, 2016. No contexto brasileiro, investigações em comunicação e liderança apontam a necessidade de formação sistemática de líderes em competências comunicacionais avançadas. Autores como Kunsch, 2015, e Baldissera, 2008, ressaltam que a comunicação interna estratégica depende de lideranças preparadas para atuar como mediadores simbólicos entre a organização e seus diversos públicos. Paralelamente, análises sobre comportamento organizacional e poder indicam que líderes exercem influência significativa sobre atitudes, engajamento e saúde mental de trabalhadores. Bergamini, 2009, Chiavenato, 2014, Fischer, Fleury, 2011. Quando a retórica e a oratória são desconsideradas em programas de desenvolvimento de lideranças, abre-se espaço para improvisações, discursos contraditórios e práticas comunicacionais reativas, pouco alinhadas à complexidade das demandas atuais. Autores atuais em comunicação e liderança enfatizam a importância de narrativas organizacionais consistentes, construídas de modo participativo, que reforcem propósito, valores e visão de futuro. Denning, 2011, Senge, 2014, Marchiori, 2014. A técnica de storytelling, frequentemente utilizada em treinamentos, pode ser compreendida como desdobramento contemporâneo da retórica clássica, ao recorrer a histórias para gerar identificação, sentido e motivação. Ao relacionar essa técnica com conhecimentos neurocientíficos sobre memória e emoção, observa-se que narrativas bem estruturadas tendem a ser mais facilmente lembradas, gerando maior impacto em processos de aprendizagem e mudança de comportamento. Imordino Yang, 2015, Kahneman, 2012. É importante considerar, todavia, tensões éticas envolvidas no uso de retórica e oratória em contextos organizacionais. A mesma capacidade de mobilizar emoções e influenciar decisões pode ser utilizada de forma manipuladora, ocultando informações relevantes ou instrumentalizando a linguagem para legitimar práticas injustas.
Nesse ponto, a tradição clássica da retórica, ao vincular a figura do bom orador à noção de virtude, e teorias contemporâneas de liderança ética convergem na defesa de que a influência deve ser exercida com responsabilidade, transparência e compromisso com o bem comum. Ciuciula, 2004, Bayes, Steinmeier, 1999. O neurolíder eficaz, portanto, não se limita a conhecer como o cérebro responde a estímulos comunicacionais, ele também assume um posicionamento ético sobre o modo como utiliza esse conhecimento. Do ponto de vista prático, as organizações que aspiram a formar neurolíderes eficazes são desafiadas a desenvolver programas de educação corporativa que integrem, de modo articulado, conteúdos de retórica, oratória, comunicação não violenta, inteligência emocional e fundamentos de neurociência aplicada ao trabalho. Tais programas podem incluir módulos sobre construção de argumentos, gestão de conflitos, feedback construtivo, storytelling, escuta ativa e análise crítica de discursos, bem como atividades vivenciais que permitam aos participantes experimentar situações de fala em público e receber devolutivas qualificadas. Ao mesmo tempo, recomenda-se que tais iniciativas estejam alinhadas às estratégias globais da organização, evitando que a formação de líderes se restrinja a ações pontuais ou descoladas da cultura institucional. Marchiori, 2014, Kunsch, 2015. Nesse cenário, a retórica e a oratória deixam de ser vistas como ornamentos opcionais da liderança para ocupar o estatuto de competências centrais, especialmente quando examinadas sob a lente da neuroliderança. A capacidade de estruturar discursos claros, coerentes, emocionalmente inteligentes e neurocompatíveis, ou seja, respeitosos às formas como o cérebro humano processa informações e emoções, torna-se elemento definidor da eficácia da liderança. Ao confrontar contribuições de autores clássicos e contemporâneos, constata-se que, embora os contextos tenham se transformado, a centralidade da palavra e da presença do líder permanece inquestionável. A inovação reside, sobretudo, na possibilidade de ancorar essas práticas em evidências científicas mais robustas sobre o funcionamento do cérebro e das relações humanas no trabalho. Conclusão. Este artigo buscou discutir, em perspectiva interdisciplinar, a relevância da retórica e da oratória na formação de neurolíderes eficazes em organizações contemporâneas. Partindo de fundamentos clássicos da retórica e da oratória, confrontados com teorias modernas de liderança e achados recentes da neurociência, argumentou-se que a liderança eficaz depende, em larga medida, da qualidade dos processos comunicacionais estabelecidos entre líderes e liderados. Demonstrou-se que categorias como ethos, pathos e logos, formuladas por Aristóteles, mantêm elevada capacidade explicativa quando aplicadas ao estudo da credibilidade, da conexão emocional e da coerência argumentativa em contextos organizacionais. Ao integrar contribuições da neuroliderança, evidenciou-se que a forma como o líder se comunica pode ativar circuitos neurais de ameaça ou recompensa, influenciando diretamente engajamento, criatividade e cooperação em equipes. Discurso transparente, coerente e empático, aliado a práticas de escuta ativa e reconhecimento, tende a promover estados psicológicos favoráveis à aprendizagem e à inovação, enquanto falas autoritárias, ambíguas ou dissonantes geram insegurança e resistência. Nessa perspectiva, a retórica e a oratória assumem papel central, pois estruturam a maneira como o líder organiza, expressa e performa suas mensagens, tanto em nível verbal quanto não verbal. Os principais achados indicam que programas de desenvolvimento de lideranças que desconsideram competências de retórica e oratória correm o risco de formar gestores tecnicamente competentes, porém limitados em sua capacidade de mobilizar pessoas e construir sentido compartilhado. Ao contrário, iniciativas formativas que integram conteúdos de retórica, oratória, comunicação organizacional, inteligência emocional e fundamentos de neurociência mostram-se mais alinhadas às demandas atuais de organizações que precisam conciliar resultados e cuidado com pessoas. Ressalta-se, contudo, a importância de que o uso de conhecimentos retóricos e neurocientíficos esteja ancorado em princípios éticos, evitando a instrumentalização da linguagem para fins manipuladores ou excludentes. Como aplicações práticas, recomenda-se que empresas e entidades invistam em programas sistemáticos de formação de neurolíderes, contemplando espaços de prática e feedback em situações de fala pública, análise crítica de discursos organizacionais, estudo de casos e reflexão ética sobre o uso da influência. Tais programas podem contribuir para a construção de culturas de comunicação mais transparentes, dialógicas e inclusivas, com impactos positivos sobre o clima organizacional, a saúde mental e o desempenho coletivo. Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos empíricos que investiguem, em diferentes setores e contextos culturais, relações entre competências de retórica e oratória, indicadores de neuroliderança e resultados organizacionais, utilizando métodos quantitativos, qualitativos e mistos.
Investigações longitudinais poderiam aprofundar a compreensão sobre os efeitos de programas de formação em retórica e oratória na trajetória de líderes e no desenvolvimento de equipes. Ao avançar nesse campo, a comunidade científica e profissional poderá consolidar, com maior robustez, a tese de que retórica e oratória constituem itens essenciais para a formação de neurolíderes eficazes, capazes de conjugar alta performance, bem-estar e responsabilidade social nas organizações. Referências: Aristóteles, Retórica, São Paulo, Martins Fontes, 2005. Avolio, B. J. Gardner, W. L. Authentic Leadership Development, Getting to the Root of Positive Forms of Leadership. The Leadership Quarterly, V. 16, número 3, p. 315 a 338, 2005. Baldissera, R. Comunicação Organizacional na Perspectiva da Complexidade. Organicon, V. 5, número 9, p. 111 a 124, 2008. Bays, B. M. Ridio, R. E. Transformational Leadership. 2. ed. New York, Psychology Press, 2006. Bays, B. M. Steinmeier, P. Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership. The Leadership Quarterly, V. 10, número 2, p. 181 a 217, 1999. Bergamini, C. W. Liderança, Administração do Sentido. São Paulo, Atlas, 2009. Boiatizes, R. E. Jaque, A. I. The Neuroscience of Coaching, Consulting Psychology Journal, V. 70, número 1, p. 11 a 27, 2018. Bourgoin, J. K. Guerreiro, L. K. Floyd, K. Nonverbal Communication. 2. ed. New York, Routledge, 2016. Cialdini, R. B. Influência, a Psicologia da Persuasão. 2. ed. Rio de Janeiro, Sextante, 2007. Cícero, do Orador, São Paulo, Cultrix, 2014. Chiavenato, I. Comportamento Organizacional, a Dinâmica do Sucesso das Organizações. 3. ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2014. Ciuciula, J. B. Ethics, The Heart of Leadership. 2. ed. Westport, Praeger, 2004. Curvelo, J. J. A. Comunicação Interna e Cultura Organizacional. São Paulo, Ana Blume, 2012. Denning, S. The Leader's Guide to Storytelling. 2. ed. São Francisco, José Bays, 2011. Edmondson, A. C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. Festinger, L. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, Stanford University Press, 1957. Fischer, R. M. Fleury, M. T. L. Cultura e Poder nas Organizações. 3. ed. São Paulo, Atlas, 2011. Fleury, M. T. L. Fischer, R. M. Cultura Organizacional e Gestão de Pessoas. São Paulo, Atlas, 2012. Goldman, D. Boiatizes, R. McKee, A. Liderança, a Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso. 2. ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2013. Imordino Young, M. Emotions, Learning, and the Brain. New York, Norton, 2015. Kahneman, D. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. Kunsch, M. M. K. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. 5. ed. São Paulo, Sumos, 2015. Marchiori, M. Comunicação Interna, a Força das Empresas. 2. ed. São Paulo, Aberge, 2014. Marinho, J. Neurociência da Liderança, Desenvolvimento e Impacto no Mundo Corporativo. ResearchGate, 2025. Disponível em Acesso em 29 de dezembro. 2025. Quintiliano, Instituições Oratórias. São Paulo, Martins Fontes, 2015. Rego, A. Souto, S. Comprometimento Organizacional e Cinismo Organizacional, um estudo empírico. Revista de Administração Contemporânea, V. 8, número 2, p. 175 a 196, 2004. Rodrigues, P. F. O papel da comunicação não verbal na liderança. Lisboa, Universidade de Lisboa, 2015. Disponível em Acesso em 29 de dezembro. 2025.
Rock, D. Managing with the Brain in Mind. Strategy mais Business, número 56, p. 1 a 10, 2009. Senji, P. M. A quinta disciplina, Arte e Prática da Organização que Aprende. 8. Ed. Rio de Janeiro, Best-Seller, 2014. Trevínio Rodrigues, R. N. Alonso Almeida, M. M. Ethical Leadership and Corporate Social Responsibility, The Role of Communication. Journal of Business Ethics, V. 148, número 2, p. 359 a 374, 2018. YUKL, G. Leadership in Organizations. 8. Ed. New York, Pearson, 2013. Zaccarelli, L. M. Fischer, A. L. Competências de Liderança em Ambientes Complexos. Revista de Administração de Empresas, V. 54, número 3, p. 310 a 323, 2014. Zohar, D. Marshall, I. Inteligência Espiritual. Rio de Janeiro, Record, 2012. Marchiori, M. Oliveira, I. Comunicação, Cultura e Liderança nas Organizações. Revista Organicon, V. 15, número 28, p. 45 a 60, 2018. Baldissera, R. Marchiori, M. Comunicação Organizacional Estratégica e Liderança. Revista Internacional de Relações Públicas, V. 10, número 20, p. 179 a 198, 2020. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.